Você consegue se lembrar do som de uma escola? A risada nos corredores, o sino que anuncia uma nova aula, a voz do professor abrindo as portas do conhecimento? Guarde esse som na sua memória. Agora, imagine esse som sendo substituído pelo silêncio. Um silêncio pesado que já dura mais de 1000 dias. Para centenas de milhares de crianças na faixa de Gaza, a escola não é mais uma realidade, mas uma lembrança distante. Pelo terceiro ano consecutivo, os portões que deveriam se abrir para o futuro permanecem fechados, não por férias, mas pela dura realidade da guerra. O que acontece com a alma de uma criança quando o som do giz no quadro negro é trocado pelo barulho das explosões? E onde, em meio a tudo isso, está a nossa responsabilidade como seres humanos? Amados irmãos e irmãs, para entendermos a profundidade desta crise, precisamos olhar para a realidade que a causou. A guerra na região não é apenas uma notícia no jornal, é o cenário diário na vida destas crianças. É o medo que as impede de dormir e a incerteza que rouba seus sonhos. A Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tem estado na linha de frente, testemunhando e relatando uma catástrofe humanitária. Seus dados nos pintam um quadro desolador. Relatórios recentes confirmam que a esmagadora maioria das escolas em Gaza foi danificada ou completamente destruída. Pensemos nisso, não se trata de fechar uma escola para reforma. Trata-se de apagar fisicamente os lugares de aprendizado do mapa. Estima-se que mais de 625 mil crianças em idade escolar estão sem acesso à educação formal. Mas estes não são apenas números. São rostos, são histórias. É a história de uma garotinha de 9 anos que sonhava ser médica e hoje não tem um lugar seguro para aprender a ler. É a história de um garoto de 12 anos que amava jogar futebol no pátio da escola, um pátio que hoje não existe mais. E o impacto vai muito além da perda acadêmica. A escola, em uma zona de conflito, é um santuário. É o único lugar que oferece uma aparência de normalidade, uma rotina que protege a saúde mental das crianças. A Unicef alerta que praticamente todas as crianças em Gaza necessitam de apoio psicossocial. Elas manifestam sintomas de ansiedade extrema, depressão e estresse pós-traumático. São crianças que perderam seus lares, seus amigos, seus familiares e, por fim, seu lugar de esperança, a escola. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como podemos esperar que essas crianças encontrem o caminho certo se o próprio caminho foi bombardeado e transformado em escombros? A destruição de uma escola é a destruição de milhares de futuros. É um ataque direto contra a esperança. Mesmo as escolas que ainda estão de pé raramente podem ser usadas para o ensino. Elas se tornaram abrigos superlotados para dezenas de milhares de famílias deslocadas que perderam tudo. Uma sala de aula que antes abrigava 30 alunos, hoje pode abrigar 10 famílias. Não há carteiras, não há livros, apenas a luta diária pela sobrevivência, pela água, pelo pão. Apesar de toda essa escuridão, a chama da esperança insiste em não se apagar. Vemos professores voluntários reunindo pequenos grupos de crianças em tendas ou em cantos de abrigos, usando pedaços de papelão como lousa, tentando manter viva a centelha do conhecimento. São atos heróicos de resistência pacífica, uma declaração de que, mesmo sob bombas, o desejo de aprender não pode ser destruído. Como pessoas de fé, essa realidade nos confronta e nos chama ao posicionamento. A indiferença não é uma opção para quem segue os ensinamentos de Cristo. Jesus foi claro em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As crianças de Gaza são esses pequeninos irmãos que hoje nos chamam. Então, o que podemos fazer, aqui de onde estamos? A nossa primeira e mais poderosa ferramenta é a oração. Não uma oração superficial, mas uma intercessão profunda e constante. Oremos pela paz, pela proteção dessas crianças, pela sabedoria dos líderes mundiais e pelo consolo aos corações que sofrem. A segunda ferramenta é a conscientização.
Conversar sobre este assunto em nossas igrejas e em nossas casas é quebrar o silêncio que permite que essa tragédia continue. Precisamos ser a voz daqueles cujas vozes foram silenciadas pelo trauma da guerra e, por fim, a ação. Podemos apoiar organizações sérias e comprometidas que estão no terreno, como a UNICEF, a Save the Children. Essas agências trabalham incansavelmente para fornecer água potável, comida, cuidados médicos e para criar espaços seguros para aprendizagem, onde as crianças podem, por algumas horas, voltar a ser crianças, longe do horror do conflito. Uma carteira vazia é uma promessa quebrada. Uma escola em ruínas é um futuro adiado. O silêncio que hoje paira sobre Gaza é um clamor que precisa alcançar os céus, mas também precisa ecoar em nossos corações e nos mover à ação. Que a nossa fé se traduza em obras de compaixão. Não podemos reconstruir os prédios, mas podemos ajudar a reconstruir as vidas. Podemos enviar esperança. Podemos lembrá-los de que não estão sozinhos. Para que um dia, muito em breve, o som que ecoe por aqueles corredores não seja mais o do silêncio, mas o da alegria, do aprendizado e da paz. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe e inscreva-se no canal. Fique na paz.